bem, meus caros, estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Muito feliz com essa jornada, onde a gente tem falado com pessoas mentes brilhantes, com profissionais de sucesso, com pessoas que realmente inspiram você que está acompanhando o nosso programa há algum tempo. Sou Gilles Balbinotti, um entusiasta da inovação também, e estou muito feliz porque as pessoas que vêm aqui, eu estou aprendendo muito com elas. Cada entrevista aqui é um módulo de pós-graduação, de verdade, mas é uma pós-graduação efetiva. O aprendizado é fantástico. Cada entrevistado aqui está trazendo uma temática que é super relevante nos dias de hoje. O programa Quebrando a Lâmpada visa inspirar você a realmente quebrar a lâmpada e transformar essa ideia da lâmpada em um business, em um negócio, em melhoria de qualidade de vida para ti, e em geração de nota fiscal para você, micro e pequeno empreendedor, em ideia para que você empreenda, aluno do ensino fundamental 1, 2, do ensino médio e do ensino superior. E para você, professor, também, que tem esse conteúdo e integre nos seus projetos pedagógicos. E também você, gestor e gestores dos governos municipais, estadual e federal, para que cada vez mais tornamos o nosso governo mais eficiente. Hoje eu estou aqui com muita alegria com Alan Costa. Alan, seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada. Muito obrigado. O Alan, que é palestrante, empreendedor e escritor, com mais de 30 anos de experiência em liderança, inovação e relacionamento com clientes. Ele é reconhecido por sua abordagem prática e inspiradora. Alan compartilha insights sobre as competências essenciais para prosperar no mundo contemporâneo, explorando temas como liderança consciente, evolução profissional e desenvolvimento pessoal. O Alan, que foi um grande líder do Sebrae Paraná, foi um líder também da Celepar, que é uma empresa do governo, é um palestrante, sabe, fantástico, com livros bem legais lá sobre o Rock in Rio. Eu vou provocar ele para que ele fale sobre essa jornada também. Aliás, ele tem no mínimo 2 livros, os outros eu realmente não lembro, mas ele vai contar aqui pra gente. E, Alan, eu assisti palestras suas em várias cidades do Paraná, lá em Pato Branco, inclusive, e recentemente também teve um evento na Casa Lide. É uma inspiração conversar contigo. Obrigado pela tua presença aqui. Fala um pouquinho do Alan Costa, fala da tua jornada e continua com essa tua missão muito legal, né? Aliás, você também foi um dos founders, junto com a Arthur Igreja, do AAA, né? Do AAA Inovação. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada, certamente vai inspirar quem está ali nos assistindo para que eles quebrem a lâmpada deles também. Obrigado, Gilles. Estou muito feliz de estar aqui. Primeiro porque te admiro como profissional, acho que você tem uma trajetória muito bacana e ter a ideia de criar esse programa para trazer esse tipo de conteúdo, eu acho que já é uma maneira de quebrar a lâmpada. Né? Legal. Em segundo lugar, porque eu gosto muito do título, Quebrando a Lâmpada. Né? Eu vinha no caminho para cá pensando, né, no nosso papo e eu cheguei à conclusão de que a minha vida e a minha carreira é uma sucessão de lâmpadas quebradas. Né? Eu comecei a minha carreira no Sebrae, como você disse, né? Eu fiquei 20 anos lá, eu tenho 30 anos de carreira, os meus 20 primeiros foram no Sebrae. E lá eu entrei recém-saído da faculdade, saí diretor superintendente, eu fiquei na posição de diretor superintendente por quase 7 anos, e quando saí resolvi aceitar uma proposta de emprego numa outra empresa, uma empresa do setor privado, com um belíssimo salário, participação de resultado e etc. E então a minha primeira quebrada de lâmpada foi pedir demissão daquele emprego estável, bacana, numa instituição show, onde eu tinha um bom salário, era respeitado, conhecido, e eu resolvi sair, embora eu tivesse ainda um mandato de 3 anos pela frente, para me aventurar nessa nova aventura na iniciativa privada. Só que chegando lá, 40 dias depois, eu quebrei a lâmpada de novo. Por quê? Né? Vamos aplicar na vida e na prática aquilo que a gente teoriza. Né? A gente não diz que tem que errar rápido para você poder corrigir a rota. Então, eu cheguei aonde eu fui, percebi que não era o que eu buscava, que eu não ia ficar feliz ali, e 40 dias depois eu pedi demissão de novo para me jogar aí no vazio do empreendedorismo. Então, quebrei de novo a lâmpada. E aí, ao longo desses últimos 11 anos, né, desde que isso aconteceu, eu tenho tido várias iniciativas. Eu cofundei a Curitiba Angels, que é o grupo de investidores em Curitiba. Eu tive a ideia do AAA lá atrás, quando eu estava vivendo como palestrante profissional, que foi algo que eu já fiz na vida por 5 anos. Eu vivi como palestrante profissional exclusivamente, me afastei do mundo corporativo. E naquela época eu precisava quebrar a lâmpada para fazer com que o nosso conteúdo chegasse a mais pessoas, só que a gente tem uma limitação de tempo, onde eu estou fazendo palestra. Eu hoje estou aqui, amanhã estou lá, não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Aí a gente teve a ideia da plataforma, aí eu convidei o Ricardo Amorim, aí eu convidei o Arthur, e a gente acabou fundando o AAA, que foi uma iniciativa muito bem sucedida, que está aí até hoje. Nós vendemos o controle da companhia
há alguns meses atrás, né? Mas ela continua firme, forte com o novo empreendedor. E aí, há 6 anos atrás, eu volto para o mundo corporativo, vou para a Celepal, ou seja, quebro de novo a lâmpada das palestras. Eu, em 2018, fiz 119 palestras no ano. Então, você faz a conta aí, você vai ver que eu morava em hotel e aeroporto. E eu cheguei à conclusão que essa também não era a vida que eu queria para mim, àquela altura da minha vida, já com 45, 46 anos. Eu digo, não, puta, eu não quero perder. Minha filha já tinha nascido, Mariana, que hoje tem 8 anos, na época tinha 4 para 5, e eu não queria perder as primeiras coisas de Mariana, como eu perdi do Luca, o meu filho mais velho, que tem 22, que era uma outra fase de vida, eu estava construindo carreira. O Luca nasceu em julho de 2002. Em setembro de 2002, eu fui para a Inglaterra ficar um ano lá, me afastei do Luca, porque era uma oportunidade que eu não podia perder. E aí eu quebrei a lâmpada, não quero mais ser palestrante em tempo integral, volto para o mercado corporativo, aí assumo a presidência da Celepar, a convite do governador, Ratinho Júnior, e logo na sequência eu compro uma participação na sociedade da ESH Tecnologia, assumo como diretor de inovação, crio uma área que hoje está se transformando numa spin-off, a gente fala, é o que eu sempre digo, né? Walk the talk. Então nós estamos fazendo um spin-off de uma área que nós criamos para desenvolver produtos numa empresa que já era grande, e hoje sou co-CEO da companhia, uma companhia que hoje tem quase 1.000 colaboradores. Esse ano nós vamos passar de 500 milhões de receita, então é uma sucessão de quebração de lâmpada, e eu acho que é aqui que está a grande sacada, né, Gilles? Eu também conversava contigo nos bastidores, né? O mundo da inovação é um mundo muito interessante, né? Porque ele nos traz muitas oportunidades de fazer muitas coisas diferentes. Só que como isso virou meio que moda, a quantidade de gente que se torna especialista em inovação sem nunca ter feito um projeto de inovação na vida é uma coisa assombrosa. Tem gente aí tido como referência em inovação no Brasil que, se você der um projeto de inovação para a pessoa fazer, ela não sabe por onde começar porque nunca fez aquilo. Então eu tenho procurado me distanciar um pouco disso, do ponto de vista desse ufanismo, né? Desse modismo, tudo é inovação, agora a inteligência artificial vai dominar o mundo. Gente, vamos com muita calma. Até porque inovação não é um fenômeno tecnológico, inovação é um fenômeno humano. A tecnologia por si só não resolve absolutamente nenhum tipo de problema. Você precisa de pessoas inovadoras e elas, sim, usando ou não a tecnologia, elas vão gerar inovação. Mas inovação não depende de tecnologia. Ao contrário da tecnologia, que para gerar inovação depende de gente. Depende de gente. Olha que bacana. Aliás, todos os entrevistados aqui, vários deles, Alan, comentavam em algum momento nas suas falas que quebraram a lâmpada. Mas nunca ninguém quebrou tanta lâmpada como você colocou aqui. Eu fico feliz, porque a verdade é essa, transformou aquela semente e fez ela germinar, né? Falando da questão da relação humana, uma história muito legal tua, que eu já ouvi várias vezes, e aí eu gostaria que você falasse com o nosso telespectador que está ali do outro lado, com o internauta, que está no YouTube, nos streaming, que está lá nos diversos canais, dessa questão, né? Uma delas, né? O quadro negro lá em Harvard, né? Essa é fantástica, que tu foi lá esperando algo gigantesco, e ali houve não mudança de mindset, mas houve um entendimento, né? Você sempre traz esse exemplo. E, de novo, esse reforço que tu faz, e uma frase que eu gosto, que está na minha tese de doutorado, nós precisamos cuidar das pessoas. E daí as pessoas cuidam do trabalho. Isso tem tudo a ver com relação humana. E outro detalhe, outro ingrediente para te ouvir também, né? Fala-se muito de Smart Cities. Primeiro, né? Human Cities, né? Human Communities. Primeiro, cidades que são humanas, antes de serem inteligentes e criativas, etc. E tal. Fala disso, então. A questão do quadro negro, eu acho fantástica, né? Com o Christensen, com o Porter, né? E o Christensen fala muito da questão, né? Da motivação, né? A inovação tem a ver com motivação de ir lá e fazer, mas tem pessoa no meio, né? Tem pessoa envolvida. Sem dúvida. Essa história de Harvard ela é muito interessante, porque um pouco do contexto, né? Até para a gente entender como é que essa história se encaixa na minha vida. Eu nasci no Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas eu cresci em Jacarezinho, uma cidade aqui do interior do Paraná, numa casinha bem pequenininha, chão de cimento batido, não tinha telhado, só tinha laje, não tinha reboco. Era uma vida que nunca teve nada dessa coisa de passar fome, felizmente. Meu pai trabalhava e lutava para conseguir dar uma vida digna para nós, mas era uma vida bastante difícil. E eu terminei o meu ensino médio no Colégio Estadual Rui Barbosa, o grande Rui Barbosa de Jacarezinho, e muitos anos depois eu fui aceito num programa de desenvolvimento de executivos em Harvard, um programa chamado AMP, que é Advanced Management Program, um programa de gestão avançada, que na verdade é o programa mais avançado da escola de negócios, né?
Ele é um programa muito disputado, são em média 20 candidatos por vaga, embora seja um programa muito caro, mas normalmente ele é custeado pelas empresas que patrocinam, né, a ida dos seus executivos para lá. E eu me candidatei e fui aceito. Então isso para mim foi transformador, né? Imagina para um menino formado no ensino médio no Colégio Estadual Rui Barbosa ser aceito na Harvard Business School no programa mais avançado da escola de negócios. Então por isso, evidentemente, primeiro foi uma celebração, uma choradeira em casa, etc. e tal. E depois eu comecei a imaginar como seria estudar em Harvard. Aí eu comecei a fantasiar, lógico, né? Puxa, estudar em Harvard deve ser um negócio fantástico. Comecei a imaginar como era a sala de aula, deve ser um negócio muito sensacional. Deve ter um projetor de 4D que solta ventinho, cheiro. Deve ter um holograma, deve ter umas luzes. Deve ser um negócio cheio de tecnologia, né? E aí eu cheguei lá, primeiro dia de aula, eu tive aula com um professor chamado Dick Vietor, que foi meu professor de Política e Economia Internacional. E ele deu a aula toda usando giz e quadro negro. E eu estranhei aqui, falei, mas caramba, bicho, eu vim até aqui, estou pagando um caminhão de dinheiro para fazer esse curso, o cara vai ficar me dando aula aqui em giz e quadro negro, né? Eu acho que ele deve ser da velha guarda, vão vir aí uns mais jovens, mais modernos e tal. E os professores se sucederam e a dinâmica era sempre a mesma, giz e quadro negro, com muitas vezes cases que eram cases tidos como ultrapassados, porque iam de 5, 8, 10 anos atrás. E, ao mesmo tempo, foi a maior experiência da minha vida do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, de aprendizado, me trouxe coisas que eu trago comigo até hoje que significativamente mudaram o curso da minha vida. E a lição que isso me ensinou foi o seguinte, não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. Talvez você que esteja nos ouvindo e nos assistindo nunca tenha ouvido falar num cara chamado Michael Porter. Mas o pessoal com um pouco mais de idade, que já fez MBA, principalmente em áreas relacionadas à gestão de empresas, todos já estudaram Michael Porter. Ele é o pai das teorias modernas de estratégia, né? É o modelo das forças competitivas de Porter, por exemplo. Eu fui a Harvard para ter aula com o Michael Porter, não com alguém que leu os livros dele para dar aula. Clayton Christensen, se você é ligado à inovação, você sabe quem é o pai da inovação disruptiva. O livro dele, O Dilema do Inovador, é um marco na área de inovação. E eu fui a Harvard ter aula com o Clayton Christensen, em pessoa. Fantástico. Eu tive a oportunidade de estar com o Clayton Christensen. Então é por isso que as pessoas vão até lá, para ter a oportunidade de conviver com essas mentes brilhantes. E aí, conectando na segunda parte da sua pergunta, né, quando a gente fala da importância de cuidar das pessoas, é fundamental cuidar das pessoas, porque sem as pessoas não há nada. A gente muitas vezes acredita, né, Gilles, que a inteligência artificial vai resolver muito problema, etc. e tal, e vai mesmo. Mas, para que ela resolva os problemas, nós humanos temos que saber como aplicá-la. Você provavelmente já utilizou o famoso ChatGPT ou alguma forma de inteligência regenerativa. Existem vários outros, o Gemini do Google e assim por diante. Se você já usou o ChatGPT, você sabe muito bem que, se você perguntar bobagem para ele, ele vai te responder bobagem. É a inteligência humana que potencializa esse negócio, e não o contrário. Eu acredito que a gente está vivendo um momento no mundo em que a gente tem um excesso de tecnologia, na verdade, porque até algum tempo atrás a gente falava que precisava usar tecnologia para nos ajudar a poupar tempo. E hoje a gente não tem tempo para usar toda a tecnologia que está à nossa disposição. Então, se a gente não retroceder um pouco, a gente vai acabar sim sendo dominado pelas máquinas. Mas como o mundo é cíclico, eu acredito que nós estamos nesse caminho que muito em breve nós vamos começar a ver as pessoas se desconectando um pouco mais da tecnologia e valorizando cada vez mais o ser humano. Que lição aprendida que o Alan Costa traz para nós. Obrigado, Alan, nesse primeiro bloco que nós estamos encerrando agora. Vamos iniciar o segundo bloco. Eu vou provocar ele de novo. Como eu já sou aí um espectador assíduo, né, das suas palestras, das mídias sociais, a experiência dele lá com os monges budistas, a experiência dele nos passeios de moto, que certamente tem muito aprendizado aí. Logo, logo voltamos para o segundo bloco. Nascemos na era da revolução tecnológica. Inovamos o monitoramento inteligente de cidades que andam na direção do progresso. E progredir é avançar no caminho que coloca a tecnologia a serviço das pessoas. Acreditamos que podemos sim promover cidadania através de mais segurança no trânsito, com a ajuda das nossas soluções para o gerenciamento de tráfegos e rodovias.
Desde o nosso primeiro protótipo, a ITS-CAM, nós seguimos revolucionando este mercado. E não vamos parar por aí. Desenvolver soluções cada vez mais completas faz parte da nossa cultura. E é do nosso laboratório tecnológico que nascem as nossas soluções em monitoramento, com a precisão e qualidade certificadas pela ISO 9001. Seguimos firmes como a melhor opção do poder público e da iniciativa privada na construção de cidades cada vez mais inteligentes. Pumatronics, há mais de 15 anos construindo o futuro com um trânsito mais inteligente. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Quebrando a Lâmpada. E no primeiro bloco, várias lâmpadas já foram quebradas, né, através dos exemplos do Alan Costa. Que legal. Te agradeço, Alan, porque realmente você deixou vários cortes muito legais para a gente inspirar as pessoas, e a gente tem feito isso lá no Instagram depois, no TikTok, no LinkedIn, porque essas lições aprendidas, né, de pessoas como você são super importantes e relevantes para quem está nos assistindo. E eu deixei uma provocação no primeiro bloco, mas eu queria ligar isso com o seguinte, que tu tem falado muito, inovação é gente, inovação é fenômeno humano, né, e a sacada é saber usar a tecnologia, mas com as pessoas no comando. Associado isso, essas frases que são suas também, o entendimento que eu tive do que eu te ouvi, com essas tuas andanças por aí. Recentemente eu estava aí no passeio de moto, não sei se era na Europa, tu comentou, foi quando eu te convidei, inclusive, numa das palestras tu falou, num passeio, você com o teu filho, lá, eu não lembro se foi no Nepal, onde que foi, fala disso, quer dizer, a importância da gente se autodescobrir, se reinventar, desaprender e aprender, tem a ver com isso? Gilles, vamos lá, né? Se a gente está falando que inovação é um fenômeno humano, por onde é que obrigatoriamente tem que começar o processo inovador? Com você mesmo, né? Com o processo de você assumir práticas na sua vida que de alguma maneira te levem a sair disso que o pessoal chama de zona de conforto, né? Eu prefiro chamar de estagnação, não é que é zona de conforto. É uma estagnação que traz conforto porque o ser humano não gosta de mudança. Não é da nossa natureza gostar de mudar. Então, a gente tende a gostar daquilo que é estável, daquilo que a gente conhece. Se você não se obrigar a enfrentar situações que de alguma maneira te deem frio na barriga, você não consegue inovar na própria vida. Como é que você vai querer inovar no trabalho, na empresa? Isso se torna impossível. E as viagens, para mim, elas acabam cumprindo muito com esse papel. Tem algumas fantásticas, né? Essa do Nepal, por exemplo, foi uma viagem que eu fiz quando eu voltei daquele emprego que eu falei no primeiro bloco, que eu saí do Sebrae, entrei num outro emprego que eu pedi demissão 40 dias depois. Quando isso aconteceu, eu virei personagem de revista no Brasil inteiro. Se você botar no Google aí, Alan Costa, PEGN, que é a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, você vai achar uma matéria, tem uma foto minha lá, eu tô bonitão, né? 12 anos mais novo, mais magro e tal. Que diz lá, conheça o brasileiro que abriu mão do emprego de 900 mil para empreender. 900 mil na época, se a gente atualizar pela inflação, é 1,4, 1,5 milhões hoje. Claro, com participação de resultado, etc e tal. Mas era um salário que, você não encontra na esquina. E eu abri mão disso, né? Isso para mim foi bastante difícil de deglutir no primeiro momento, tanto que quando eu volto para Curitiba, essa empresa era fora de Curitiba, quando eu volto para Curitiba, eu entro numa espiral de querer ser empreendedor e, de fato, empreendo, crio negócio e tal, mas nada dava certo no começo. Criei negócios que não tinham nada a ver, eu não conseguia me encontrar, minha carreira de palestrante, eu estava pensando se eu começava, se eu não começava, se era isso que eu queria fazer, se não era isso. Eu cheguei ao ponto de ter burnout. Não por excesso de trabalho, mas por excesso de tentativas de buscar um caminho e não encontrar. Quando isso aconteceu, eu me lembro exatamente do dia, foi 5 de dezembro de 2013. Eu fui no psiquiatra, você está com burnout, nós precisamos resolver isso e tal. Eu cheguei em casa, abri o meu computador, emiti uma passagem para o Nepal. Vou passar o ano novo no Nepal, num monastério budista. Pô, mas o que você vai fazer no Nepal, Alan? É simples, eu não conheço quase ninguém, a não ser montanistas que vão lá para escalar o Everest, tem que ir para o Nepal. As pessoas não vão fazer turismo em Katmandu.
E eu queria sumir do mundo. A minha intenção era me distanciar tanto quanto possível do mundo e, ao mesmo tempo, me distanciar das tecnologias que envolviam a minha vida. E lá fui eu, fiquei lá 10 dias no monastério budista, estudando budismo, convivendo com os monges, e, de novo, foi uma experiência absolutamente transformadora. E quando eu volto, minha carreira de palestrante deslancha, eu fundo AAA, eu fundo Curitiba Airlines, as coisas começam a funcionar. Um outro hobby que eu tenho ligado a viagens é o motociclismo, como você falou, né? Todos os anos, a gente tem um grupo de amigos que a gente programa uma viagem para algum lugar. Esse ano nós fomos para as Balcãs, né? Nós percorremos 14 países em 15 dias, né? Toda aquela península báltica ali, a gente rodou por todos aqueles países. No ano passado nós fomos para a África, rodamos de moto por África do Sul, Namíbia e Botsuana. Foi uma experiência também fantástica. Perceba, né? Os lugares têm contrastes. Claro, porque se eu for todo ano para o mesmo lugar, eu não vou aprender nada novo. Na África foi uma experiência transformadora porque a gente enfrentou terrenos, estradas muito diferentes do que a gente estava acostumado. Estradas de chão, pedra, areia. Então, isso nos levou a enfrentar o medo, o que é uma coisa bastante importante, né? Pô, você não tem medo? Eu tenho medo de tudo que eu faço que é novo. E é por isso que eu me preparo para fazer. Ótimo. O medo é um aliado, o medo não é um inimigo. Quando você sente medo, você tem que parar e se perguntar, opa, o que isso aqui está me dizendo? Provavelmente está te dizendo que você precisa se preparar melhor, porque quando você está bem preparado, você não tem medo. Então, partindo desse pressuposto, lá fomos nós para a África, depois de fazer curso de pilotagem off-road, etc., para também não se enfiar numa aventura que pudesse matar alguém, né? Ano retrasado, nós fomos para a Escandinávia. Fomos lá acima do Círculo Polar Ártico, fomos até o Nordcap, que é o ponto mais ao norte do planeta, né? E isso, cada viagem dessa é um aprendizado e funciona para mim, Gilles, como uma terapia. Terapia de desintoxicação tecnológica. Por quê? Porque quando eu estou no capacete, 8, 10 horas por dia pilotando uma moto, você está no capacete, é você com você mesmo. Você não tem para onde correr, você não tem um celular tocando, você não tem um WhatsApp apitando, você não tem uma rede social te marcando, nada. É você consigo mesmo dentro do capacete com a estrada. E isso te obriga a confrontar os seus demônios, a refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, etc. E a do meu filho, que você mencionou, né? E isso também é um hábito que eu tenho com ele, e vou ter com a Mariana quando ela chegar na idade, o Luca tem 22 anos hoje. Com o Luca, no início do ano passado, eu fui a Londres com ele fazer um tour de pubs. E aí você veja, por quê, né? As coisas têm que ter significado. O Luca, quando estava no ensino médio, ele foi fazer um intercâmbio em Vancouver, no Canadá, e eu fui visitá-lo. Ele tinha 16 anos na época. E Vancouver é uma cidade que tem muitos pubs no centro de Vancouver. Eu estava lá passeando com ele e contando histórias do meu tempo que eu morei na Inglaterra, dos pubs, o que os pubs significavam na cultura inglesa, etc. e tal. E ele ficou encantado com aquilo. Ele disse, pô, pai, o dia que eu puder beber num pub desse, eu quero tomar uma cerveja com você e tal. E aquilo ficou na minha memória. E aí, quando ele fez 21 anos, o presente foi uma viagem para a gente ir a Londres tomar cerveja nos pubs, como você me disse que queria fazer 5 anos atrás. De novo, isso é uma maneira de quebrar a lâmpada no nosso relacionamento com os filhos. Você que está nos assistindo agora, que é pai, mãe e tal, sabe que essa geração é muito diferente da nossa. E a gente às vezes se ressente de que, pô, mas eles não entendem, pô, essa geração é muito fraca, é muito fútil, etc. e tal. Na verdade, vamos quebrar a lâmpada, né? Será que não está faltando da nossa parte um pouco mais de tentativa de entrar no mundo deles? Porque não adianta você querer que um jovem de 18, 19, 20 anos venha pro teu mundo. O teu mundo é ultrapassado, velho. Pensa que você. O teu mundo já foi. Eles são de uma outra geração, de uma outra referência. É a gente que tem que se adaptar a essa linguagem para poder gerar essa conexão. Então essas viagens são sempre uma maneira de gerar conexão com o Luca. A próxima que a gente vai fazer, já tem lugar para ir, nós vamos para a Rota 61 dos Estados Unidos, que eu já fiz de moto, e agora eu vou fazer de carro conversível com ele. Não, ela é de New Orleans Rota 61. até Chicago. Tá, não é ela sobe pela Rota do Blues, no Mississippi e tal. E ele gosta de música, eu gosto de música, eu gosto de bourbon, ele gosta de bourbon. Nós vamos visitar a fábrica da Jack Daniels e vamos subir ali, percorrendo os trajetos aonde o blues foi criado. Isso cria conexão. E aí, essa conexão não se perde nunca, gente. Isso é uma maneira de inovar no âmbito pessoal. Quanta lição aprendida, aliás. Quando for de novo aí na Rota dos Pubs, por favor, me convide, se for possível, eu quero ir junto. E eu tenho feito isso com meu filho, agora recentemente foi com o filho Lucas, não é Luca, mas é Lucas. Fomos nos países nórdicos, na Islândia, vimos a Aurora Boreal, certamente tu viu a Aurora Boreal, você acompanhou um pouquinho. Não vi ainda, não viu? Porque quando nós fomos foi verão, né? Então não tinha... Ah, entendi. Daí 3 dias lá de noite só, a gente indo de Oslo para Helsinki, a gente viu a verde. Sensacional. E na Islândia estava o tempo feio, a gente saiu meio tava para sair cabisbaixo lá, vimos a rosa, que é bem rara. Sensacional. E então o que tu diz é muito interessante, né? Desintoxicação tecnológica e dos celulares. Sublinhe isso, você que está assistindo, é uma dica de ouro que o Alan traz para a gente se autoconhecer, para conhecer, né, a questão dos filhos, eu acho fantástica. Lucas e Adrian, olha aí, vamos organizar a nossa viagem
mas muito bacana. Alan, é muita informação importante que tu traz e duas coisas que eu quero ver contigo aí para não correr o risco de eu esquecer. Fala dos teus livros, tem essa experiência, eu fui 4 sessões do Rock in Rio. E me perdoa, eu não li o teu livro ainda, mas eu vou ler. Fala um pouquinho dele e tem o segundo livro também. Fala um pouquinho deles, por favor. Porque assim, uma Claro, provocação para as pessoas daí claro. buscarem o livro. Os 60 Dias em Harvard, que foi o meu primeiro livro, foi um livro que eu escrevi contando como foi a minha experiência naquele programa de formação em Harvard que eu falei no primeiro bloco, né? Foram 60 dias extremamente intensos, mais de 100 cases estudados de empresas de todas as categorias, de todos os setores do mundo inteiro. E eu achei que eu devia, de alguma maneira, compartilhar um pouco desse conhecimento para que mais pessoas pudessem ter acesso a ele. Então, durante o curso, eu escrevi um blog, todos os dias eu registrava aprendizado, o que foi a aula hoje e tal. Esse blog, inclusive, está no ar até hoje, né? Quem tiver interesse pode acessar lá, 60 dias em Harvard.blogspot, aliás, harvardamp.blogspot.com. Esse blog está lá até hoje, todos os dias listados. E aí, do blog, eu transformei isso num livro, que infelizmente se esgotou, mas ele ainda está disponível eletronicamente, né, em formato de PDF. E se você que está nos assistindo agora tiver interesse nesse livro, manda uma mensagem para mim no Instagram, manda uma DM. Meu Instagram é Alan Costa Real, o Alan com 2 L's, e eu mando o livro para você. Isso é um livro que foi feito para ser disseminado, para ser espalhado, então eu vou ficar feliz de te mandar isso. E o segundo livro foi Rock in Rio, a Arte de Sonhar e Fazer Acontecer. Como é que esse livro aconteceu, né? Como é que foi escrever de Rock in Rio? Eu sou apaixonado por música, tenho estúdio em casa, toco, meu filho toca. E sempre fui apaixonado pela história do Rock in Rio, né? Tem aquela coisa do primeiro Rock in Rio, da lama, dos artistas internacionais no Brasil. E eu sempre fui apaixonado por aquilo. E quando nós fundamos o AAA, nós fizemos um webinar de lançamento e a Agatha, um beijo para você que eu tô com saudade de ti. A Agatha, na época, era diretora de marketing do Rock in Rio, e ela assistiu o lançamento e ela falou, preciso me conectar com esses caras. Na época, ela estava trabalhando na construção do Learning Experience do Rock in Rio, que inclusive virou um produto do Rock in Rio, que é o Rock in Rio Academy, que conta os cases de maneira estruturada para executivos. Todos os anos acontece concomitantemente ao Rock in Rio, tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. E dessa conexão saiu uma participação nossa no Rock in Rio Academy, e dessa participação nossa no Rock in Rio Academy saiu o livro Rock in Rio, a Arte de Sonhar e Fazer Acontecer. Que, aliás, esse eu recomendo a leitura pelo seguinte: Roberto Medina, que é o fundador do Rock in Rio, é um cara que quebrou lâmpada a vida inteira. Eu ia comentar. Ele trouxe o Frank Sinatra para o Brasil no Maracanã, numa época em que nenhum artista internacional vinha para o Brasil. Então, tem ali lições muito bacanas, mas o que é o mais legal do Rock in Rio, e por isso eu gosto tanto dessa história, é o seguinte: é sobre pessoas. São as pessoas que transformam. O núcleo duro do Rock in Rio, digamos assim, a empresa Rock in Rio tem 30 colaboradores, 40 no máximo. Quando chega na época do Rock in Rio, tem milhares de colaboradores. E você percebe que a cultura do Rock in Rio de entregar entretenimento, experiência. Rock in Rio não é sobre música mais há muito tempo. Não. O Rock in Rio é sobre entretenimento. É um conceito. É uma experiência. Tanto que as pessoas compram os ingressos sem saber quem vai tocar. Vamos lançar o primeiro lote do passaporte do Rock in Rio. Você compra e não importa quem vai tocar, você sabe que a experiência vai ser boa. E eles conseguem manter essa cultura, mesmo com todo mundo que vem agregado, mesmo com todos os prestadores de serviço e tal, porque isso é parte do DNA do Rock in Rio e eles se preocupam muito com as pessoas e integrar as pessoas nesse esforço. É por isso que é um sucesso. Fantástico. E me desculpem, ele citou o nome, Agatha, está convidada a vir participar conosco. Ela mora em Lisboa, ela mora em Portugal, vai ser um pouco Fazemos difícil, remoto, mas... fazemos remoto. Eu conversei com o Adriano lá da região do Cávado, lá no norte de Portugal. Fazemos a entrevista remota, né? Então, já está convidado para participar do programa. Muito bacana essa experiência que tu traz também. Alan, está acabando o nosso tempo, né? 2025 está logo ali. Nós vamos ter que voltar a conversar sobre as grandes experiências suas, as inspirações. Deixa uma mensagem final e um recado para todos que estão assistindo, mas especialmente, Alan, eu te peço de coração, para aquele aluno do Ensino Fundamental 1, com seus 8, 9, 10, 11 anos, para a piazada dos 12, 13, 14, 15, lá que na nossa época chamava de ginásio, para a piazada e a meninada do ensino médio, né? O que eles têm que fazer? Quer dizer, olhar para eles se prepararem, as novas profissões estão chegando, as competências que eles têm que desenvolver. Deixa essa mensagem e já de mãos dadas com a aspas do Alan Costa, a Legal. mensagem e a frase do Alan Costa. Bacana. Eu acho que a mensagem que eu posso dar para você é a seguinte: quem tem limite é município. O que eu quero dizer com isso?
Eu, como disse, vim de família bastante humilde, estudei em escola pública e me graduei em Harvard, hoje sou empresário, etc. e tal. Como é que isso é possível? Acreditando que é possível. Para começo de conversa. Ah, mas eu vim de família humilde, a situação é difícil. Eu sei que é difícil, mas é possível. A primeira coisa que você precisa fazer é acreditar que é possível. E a frase que eu quero te deixar é a seguinte: a única coisa capaz de limitar onde você pode chegar na sua vida são as suas referências. Então, amplie as suas referências. Quando eu terminei o meu ensino médio lá em Jacarezinho, no Colégio Estadual Rui Barbosa, eu não tinha a menor ideia que existia um negócio chamado Harvard. Portanto, naquele momento, era impossível para mim almejar, aspirar, ir estudar em Harvard. À medida em que a minha vida foi andando, que a minha carreira foi desenvolvendo, eu fui ampliando as minhas referências, fui absorvendo novos conhecimentos e isso me levou aonde eu cheguei. E hoje você tem a vantagem de ter isso aqui, ó, na sua mão, e a maioria de vocês tem isso aqui na mão. Se não tiver, conhece um colega que tem, na escola tem computador com acesso à internet. Isso é uma porta para o mundo. Menos TikTok, menos rede social e mais conteúdo, mais conhecimento. Isso aqui tem um poder computacional maior do que o computador que levou o homem à Lua em 1969. Então isso aqui é uma arma no sentido positivo que te dá munição para melhorar a tua vida significativamente. Mas para isso tem que ter foco, tem que ter objetivo, porque senão você se perde nos TikTok da vida, passando o dedo para cima na tela para ficar vendo vídeo idiota de dancinha e você deixa a tua vida passar. Não caia nessa armadilha. Alan Costa, muito obrigado. Satisfação ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Já está convidado para em 2025 a gente fazer mais um episódio contigo. Vamos fazer a segunda edição. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Obrigado a você que assistiu esse programa inspirador com Alan Costa, essa pessoa fantástica que inspira e fala com entusiasmo das suas experiências, da sua jornada e nos ensina, através dessa inspiração, a gente encontrar novos caminhos, a reaprender, a se autoconhecer e a utilizar a tecnologia a nosso favor. A IH, ou a inteligência humana, precisa dominar a inteligência artificial, precisa dominar os recursos tecnológicos. Muito obrigado. Finalizamos mais um programa Quebrando a Lâmpada que visa realmente germinar essa semente, transformar as suas vidas, fazer você um empreendedor, fazer você ser feliz. Muito obrigado e até o próximo programa.